E não foi diferente na vida dessa mulher. Algo extraordinário aconteceu. Quando ela chega e apresenta a causa para o homem de Deus, o homem de Deus pergunta: o que você tem em casa? O que você tem para poder mover? O que você tem para poder fazer? Quando nós chegamos na oração diante de Deus, dizendo: Deus, eu tenho uma causa, eu tenho um problema, eu tenho uma situação, eu tenho um desafio, eu tenho uma dificuldade. Quando nós chegamos diante de Deus, Deus vira para nós e diz: o que você tem na mão? O que você tem para me oferecer? Lembra de Moisés? Quando Moisés está diante de Deus na sarça ardente, quando a sarça está queimando, Deus vira para Moisés e diz: o que você tem na mão, Moisés? Ele diz: eu tenho uma vara, eu tenho um cajado. E aí Deus olha para esse cajado e diz: então isso que vai servir. Lembra de Jeremias no capítulo de número 1? Deus diz para Jeremias: Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Todas as vezes que nós percebemos pessoas que se acharam incapazes, Deus virou para elas e diz: o que você tem? Moisés tinha um cajado, Jeremias tinha uma boa visão para saber identificar o que Deus mostrava para ele. Esta mulher tinha uma botija de azeite, porque ela responde ao profeta: eu tenho somente uma botija de azeite em casa. Deus também me pergunta nessa noite: o que você tem que eu posso transformar em um instrumento de operação na terra? O cajado se tornou serpente, o cajado foi capaz de fazer com que o mar se abrisse, o cajado que Moisés usou foi capaz de enviar 10 pragas ao Egito. As vistas de Jeremias foi capaz de ver visões da parte de Deus para ele profetizar. A botija que a mulher tinha foi capaz de realizar um milagre na casa dela. Deus vai olhar para você e vai dizer: o que você tem de natural para eu pegar o natural e usar o azeite que traz o sobrenatural para que o meu nome seja glorificado. Por várias vezes nós não queremos apresentar o que nós temos para Deus, porque pensamos que o que nós temos não é o suficiente para operar. Olhamos para o que nós temos e pensamos: eu não vou poder manifestar nada. É claro que você não pode manifestar nada, mas se Deus te perguntou o que você tem no natural para que eu possa usar, você deve oferecer. Mas eu não tenho dinheiro, você tem suas mãos. Mas eu não tenho boas roupas, você tem os seus pés. Mas eu não tenho uma eloquência muito boa, você tem os seus olhos. Você tem instrumentos que Deus lhe deu, capaz de operar. Nós vemos na palavra de Deus que Deus usa estes instrumentos. Deus usava as mãos do Senhor Jesus para curar os enfermos. Deus usava a sombra de Pedro para libertar os oprimidos. Deus usava os lenços de Paulo para curar e libertar. Deste mesmo modo, quando nós também entregamos a Deus aquilo que é natural, Deus transforma em instrumento. A questão é: nós não devemos continuar numa vida em que a gente vai olhar e dizer: não tenho nada. Nós devemos ter uma vida em que a gente vai olhar e vai dizer: Deus, eu tenho isso. Eu sei que é muito incapaz, mas quando o Senhor coloca azeite, algo acontece. Lembra daquele hino de Maralima, que ela disse que uma capa é capaz de abrir um Jordão, que uma pedra vira bala, que uma queixada de jumento pode matar 1000 homens? É da mesma forma, quando o azeite vem, aquilo que você tem simples, você consegue fazer coisas sobrenaturais. Deus hoje te pergunta: o que você tem para me apresentar que eu posso usar como instrumento para operar na sua casa, na sua família e na sua vida? Nós encontramos na palavra do Senhor então, por este desenvolvimento, que quando a mulher responde: eu só tenho uma botija de azeite, eu não tenho nada mais, o profeta pensa então, direcionado pelo Espírito do Senhor, ele vai dizer para a mulher: você vai fazer o seguinte, vai até seus vizinhos, pega muitas vasilhas, entra para dentro da sua casa, fecha a porta sobre você e seus filhos, e assim você vai pegar a única botija de azeite que você tem, e você vai derramar o azeite, e Deus vai fazer um milagre. A mulher faz segundo a palavra do profeta. E aqui que está a questão. Por muitas vezes, quando recebemos uma orientação de Deus, nós queremos dar palpite no plano de Deus, porque a mulher poderia ter pensado: para que pegar vasilha emprestada se eu só tenho uma botija de azeite? O azeite vai vir da onde? Não, é melhor eu pegar alguma coisa que eu tenho lá em casa, talvez um pedaço de tijolo, alguma coisa. A mulher não deu palpite, ela não quis dar palpite do jeito que Deus faria, ela só seguiu o que Deus faria, ela só seguiu a orientação
Deus. Ela não ficou dando palpite, que é um exemplo na palavra de Deus, que quando alguém dá palpite no plano de Deus dá errado. Quando Sara e Abraão receberam promessa de Deus que eles teriam filho, chega um momento que Sara, muito desanimada por não dar filhos a Abraão, ela quer dar palpite, e aí ela diz para Abraão: que tal você entrar para a minha serva e ela ter filho, e o filho dela vai ser o meu filho. O palpite que Sara deu problema, porque lá na frente esse filho que cresce, chamado Ismael, acabou dando muito trabalho para Abraão, pois perseguia Isaac, que era o cumprimento da promessa de Deus. Todas as vezes que tentamos dar palpite nos planos de Deus, dá problema para nós. Nós devemos parar de tentar dar dica, conselho, ou forçar o milagre. Tem hora que nós queremos forçar o milagre. Deus não vai operar no seu esforço de tentar fazer milagre. Deus não vai operar nos seus palpites. Deus vai operar na sua simplicidade de obedecer a Ele. A obediência vale mais do que você tentar fazer um palpite. É o palpite que isso vai acontecer, é o palpite que eu posso decidir dessa forma. Nem sempre a sua forma é a melhor. Quando Saul tentou palpitar, dizendo: esse sacrifício eu vou deixar para o Senhor, Deus chegou por meio da vida do profeta Samuel e disse: o Senhor tem melhor prazer na obediência do que sacrifício de animais. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não vamos palpitar, irmãos, vamos obedecer radicalmente ao que Deus nos ordena. Não vamos levar a obediência ao nível inferior. Eu obedeço parte, mas parte eu elimino. Não, vamos obedecer completamente. Só vive aquilo que Deus quer, só vive aquilo que Deus tem aquele que obedece a Deus radicalmente. Se Deus disser: faça isso, faça isso, faça daquela forma, sem palpites. Aí a palavra de Deus nos mostra que quando ela faz isso, está os dois filhos dela, ela derrama ali o azeite, a única botija que ela tem, o azeite cai, e o azeite começa a multiplicar. O azeite começa a multiplicar de uma forma extraordinária. O poder de Deus se multiplica assim que a mulher exerce a fé dela. Deus fará na nossa vida grandes coisas, e as coisas da parte de Deus multiplicarão na nossa vida quando nós colocarmos a nossa fé em prática. Tiago nos afirma no capítulo de número 2 de sua carta que nós não podemos ter uma fé morta. O que é uma fé morta? É uma fé que não tem obras. Nós dizemos que cremos que Deus vai operar na nossa vida, nós dizemos que nós temos compromisso com Deus, mas as nossas reações não são segundo a nossa fé. Vou lhe dar um exemplo. Quando nós entregamos uma pessoa nas mãos de Deus, mas ainda assim ficamos ansiosos e preocupados, nós estamos tentando tirar a pessoa que entregamos nas mãos de Deus para colocar do nosso jeito. Quando nós entregamos uma causa nas mãos de Deus, mas nós ficamos preocupados e tentamos às vezes fazer uma coisinha ou outra para as coisas melhorarem, nós estamos vacilando na nossa fé. Uma fé verdadeira não é ficar sentado como um preguiçoso. Uma fé verdadeira é orar: Senhor, que o Senhor possa se mover. Uma fé verdadeira é não intervir naquilo que Deus vai intervir. Uma fé verdadeira é você declarar debaixo da vontade de Deus: já deu certo no nome de Jesus. Esta é a fé verdadeira. Não reaja se é Deus quem vai fazer. O azeite multiplica não porque a mulher tem capacidade, mas porque ela coloca a fé em prática. A unção de Deus, o poder de Deus virá sobre nossa vida para operar aquilo que você tanto deseja na sua vida. Não porque você é capaz de alguma coisa ou porque Deus achou qualidades em você que não achou no outro. Não, é porque você vai colocar a sua fé em prática. Irmão Caleb, então você está dizendo que toda pessoa pode viver milagre? Sim, porque não fala acerca de minhas características, mas fala acerca de minha disponibilidade. Se eu estiver disposto a colocar minha fé em prática, eu verei milagres. Mas se eu não estiver disposto, eu não verei milagres. A questão do azeite ser derramado sobre a minha vida não está no que eu posso ser, no que eu tenho, mas na disponibilidade que eu entrego ao Senhor. Quando a mulher vê o milagre, ela volta para Eliseu e diz: o milagre aconteceu, o que eu faço agora?
E Eliseu diz: agora você pega o que você tem, você vende, pega o dinheiro que você arrecadar disso, e aí você paga todas as suas dívidas, e o resto do azeite que sobrar, você vive do resto com os seus filhos. Nós vemos então que o azeite da parte de Deus não somente supre nossas necessidades. Qual era a necessidade da mulher? Pagar as dívidas. Mas Deus olhou para além da necessidade da mulher. Eu não vou pagar somente as suas dívidas, eu vou pagar as suas dívidas, eu vou prover o mantimento de hoje e de amanhã, eu vou prover a veste de hoje e de amanhã, eu vou intervir na vida sua e na vida dos seus filhos. Quando nós apresentamos uma causa para Deus, entregamos e dizemos: Deus, essa causa é difícil, Deus vai fazer mais daquilo que a gente pensa, do que a gente planeja, do que a gente deseja. Efésios capítulo 3, versículo de número 20 nos afirma dizendo: para aquele que é capaz, acima de todas as coisas, de fazer muito mais abundantemente do que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder em que nós opera. Deus faz muito mais do que nós pensamos e pedimos. Às vezes você vai chegar para Deus e dizer: Deus, o meu problema é o financeiro, e Deus não vai tocar só o financeiro, vai ser o financeiro e a sua família. Às vezes você vai chegar para Deus dizendo: Deus, o meu problema é minha família, e Deus vai tocar sua família e seu trabalho. Às vezes você vai chegar diante de Deus dizendo: Deus, o meu problema é o trabalho, mas Deus vai trocar o trabalho e o casamento. Uai, mas irmão Caleb, eu apresentei uma causa para Deus, por que é que Deus faz mais? É porque Deus quer te mostrar que Ele se importa com o que você colocou para Ele, e Ele te ama tanto e se importa tanto, que Ele vai fazer muito mais do que você pensa, do que você pede, para que o nome dEle seja glorificado. Quer um exemplo para fecharmos esta palavra? Vemos o Senhor Jesus, aquele que tinha um azeite sobre Ele, ou seja, a unção do Senhor. Ele está junto dos apóstolos dele, Ele pregou a palavra, mas a multidão está diante dele, e Ele se compadece. Ele diz: nós temos que dar comida para essa multidão, e o pessoal que está com Ele não tem mantimento o bastante para alimentar a multidão. E então Jesus decide fazer algo. Ele decide dizer: o que vocês têm aí? E aí eles apresentam: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. E ele decide agradecer ao Senhor. A necessidade era alimentar a multidão, mas Deus é tão poderoso que não somente alimentou a multidão, que era 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, muitas pessoas, mais de 5.000 pessoas. Deus não somente alimentou, a Bíblia deixa claro que sobrou 12 cestos cheios de pães e de peixes, porque o azeite faz isso. Além dele prover tudo o que você precisa, ele transborda muito mais, para que a glória de Deus seja muito mais, para que suas outras necessidades que você não enxergou, Deus venha suprir na sua vida. Amém?